Então vamos dar início, gente, à nossa quarta aula, né? Por que que eu falei tudo aquilo sobre epidemiologia, né? Levantamento de doença e tal, né? Vai ligando uma coisa a outra, gente. A primeira aula a gente falou sobre educação, né? Educação de ensino, como ser um bom educador para fazer palestras e tal, né? Porque não sei quais são os planos de vocês, né? Mas se muitos quiserem passar para concurso, para trabalhar em PS e tal, vocês vão ter que, né, fazer grupos para levar informações para populações, né, sobre saúde bucal e tal. Então, dentro dessas apresentações, né, dessas reuniões, são feitos levantamentos epidemiológicos, né, para saber o que é aquela população mais sofre, né, tá sofrendo, para aí, no caso, vocês pegar um pouquinho mais firme em relação à promoção de saúde, né. Então, assim, é, vai notar, vamos supor, né? Vai notar que o grupo de criança de 5 a 10 anos é o que está sendo mais acometido pela doença cárie, vamos falar. Então, a partir dessa base, né, que nada mais é do que foi um estudo epidemiológico que você fez, você vai determinar de fazer palestras de promoção de saúde para aquela determinada grupo, né? No caso dessas crianças seriam para os pais, né? E aí como que você chega nesse diagnóstico, né? Dessa conclusão, no caso, através de exames, né? Que são feitos a partir do momento que você está lá com aquela população, né? Então, quando você chega para poder fazer, né? Esse diagnóstico, para poder fazer o estudo epidemiológico e aí preparar, no caso, os incentivos, né? As palestras e tal, algumas coisas que você precisa olhar, né, para tirar a conclusão do que a população está mais sofrendo. Então é isso que eu vou falar nessa aula 4, né? Quais são as principais coisas que em um atendimento, assim, em grupos que vocês podem fazer, vocês vão mais se ater, né, de olhar para poder tirar uma certa conclusão, tá ok? Para poder começar todo o seu planejamento, né, de apresentação, tudo que a gente já discutiu desde a aula 1, tá ok? Então vamos aqui na aula 4, falar sobre a saúde bucal mesmo, né? Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram, né, algumas coisas relacionadas a dente, assim mesmo, o que é o dente, o que é gengivite, o que periodontite e tal. Eu vou falar sobre tudo isso agora aqui. Então, assim, de uma forma bem resumida, né, porque o nosso tempo aqui é curto, para não ficar uma aula tão extensa. E aí, quem tiver dúvida, só me mandar lá, tá, no meu número que eu vou responder, tá ok? Então, o que é a saúde bucal? Né? A saúde bucal ela é composta por vários fatores, né, que juntos colaboram para uma boa higiene bucal. Ou seja, hálito puro, sorriso saudável são resultado de uma boa higiene bucal. Isso significa que seus dentes ficam limpos e livres de resíduos alimentares, né? A gengiva não sangra nem dói durante a escovação e o uso do fio dental. O mau hálito deixa de ser um problema permanente. Consulte o dentista, né, de sua equipe caso a sua gengiva doe ou sangre quando você escova os dentes ou passa fio dental e principalmente se estiver experimentando, né, o problema do mau hálito. Essas manifestações, né, podem ser indicação de algum problema um pouco mais grave. Então, como garantir, né, uma boa higiene bucal? Uma boa higiene bucal é uma das medidas mais importantes que você pode adotar para manter os seus dentes e gengivas em ordem, né? Dentes saudáveis não só contribuem para que você tenha uma boa aparência, mas são também importantes para que você fale bem ou mastigue corretamente os alimentos. Gente, eu fiz essa aula, mas assim, já como forma, como vocês vão falar com a população, entendeu? Mais ou menos. Então, alguns cuidados diários, né, preventivos, tá, como uma boa escovação e o uso do fio dental, vai evitar, né, vai ajudar
a pessoa não ter esses problemas, né, como cárie, periodontite, tá? Devemos ter em mente que a prevenção é a maneira mais econômica, né, e menos dolorida e menos preocupante de cuidar da saúde bucal, ou seja, a promoção de saúde, né, que é o que a gente faz nessas palestras a princípio. Cuidar da saúde bucal e que ao se fazer prevenção, estamos evitando o tratamento de problemas que se tornariam graves, tá? Então, são três principais, na verdade dois, né? Dois principais problemas que atingem, né, uma população que é mais carente. A primeira é a cárie, que atinge diretamente o dente, né? E a segunda é a doença periodontal, que atinge, né, os tecidos de sustentação do dente, né? Que nada mais é do que o osso e a gengiva, tá ok? Então, essas duas doenças, né, é que são geralmente, né, mais encontradas numa certa população que é mais carente e tal. Então, são essas duas doenças que vocês vão mais analisar, né, para poder desenvolver estudos, né, para alertar a população, para evitar essas doenças, tá ok? E as duas, né, se formam a partir de uma mesma, né, fonte, no caso, um mesmo agente causal, que é a placa bacteriana, tá ok? Então, a cárie, né? O que é a cárie dentária? As cáries são orifícios, né, que são causados pela deposições já gerada pela ação das bactérias na boca. A parte exterior do dente está coberta pela camada do esmalte, cuja função é proteger os dentes de qualquer agressão externa. Quando esta camada desaparece, deixa de proteger a dentição e permite os agentes presentes na boca atacarem os dentes, né? O interior é macio, onde contém os nervos e os vasos sanguíneos. As cáries são produzidas como a decomposição atravessa. As cáries são produzidas quando a decomposição atravessa o esmalte e chega à cavidade no interior do dente. Então, a cárie, gente, nada mais é ali, ó, como uma desmineralização, né, desse esmalte. O esmalte tem, o dente é composto por esmalte, dentina, que fica ali abaixo do esmalte, e a polpa, né, e alguns outros componentes. Mas o que importa aqui pra gente, né, é estudar aqui a progressão da cárie. Então, a cárie, ela inicia, né, primeiramente como uma mancha branca no dente, que nada mais é do que a desmineralização daquele esmalte. Então, quando não é tratado, né, no primeiro momento, essa cárie ela evolui. Então, assim, nosso dente, ele existe diversas manchas brancas, tá? E a cárie, ela é bem característica. Ou seja, é uma mancha branca que é opaca e rugosa, né? Você é diferente de uma mancha, vamos falar assim, causada por fluorose, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que seria uma mancha branca brilhosa, que a gente chama, tá? Então, a cárie, ela começa ali com a desmineralização no esmalte, deixando esse esmalte um pouco mais branco, tá? Opaco. E ali, se não cuida, né? Como que é? Vai já meter a broca lá dentro? Não, tá? Tem formas mais conservadoras de a gente paralisar aquela cárie, para ela não ir se progredindo, né? E a chegar ao ponto de furar o dente para chegar na polpa, né? Então, a maior fonte de prevenção, no caso, para progressão dessa cárie, seria o uso, né, do flu, né, e orientar o paciente quanto à higienização, né, a escovação do local, tá? Então, a cárie, ela se inicia, né, quando os resíduos alimentares e as bactérias interagem, né, produzindo ácidos que podem destruir o esmalte e a dentina e, em alguns casos, a raiz do dente. Se não for diagnosticada e tratada a tempo, atinge a dentina, produzindo uma sensibilidade, que é aí onde o paciente vai começar a se queixar de dor. Nessa primeira imagem aqui, onde a cárie está no esmalte, o paciente acaba não sentindo grandes
Dores, né? Ele vai sentir dor quando a cárie tá em esmalte, né? A principal queixa, assim, mais ou menos, do paciente é quando ele come doce, tá? Quando ele come doce, significa tem um toda uma explicação química que não cabe vocês saberem agora, né? Mas o nosso corpo emite as primeiras células, né? Os primeiros impulsos nervosos dolorosos que indica que tem alguma coisa errada ali. Então, esses impulsos, ele principalmente é iniciados pelo consumo de doces, tá? Até então, isso que vocês precisam saber. Então, se o paciente não corre para arrumar aquilo, né? Aquela cárie vai evoluindo. E aí cai em dentina. E aí ali onde ele já vai começar a reclamar quando ele toma água gelada. Então ele já vai ter um outro grau de impulsos nervosos, né? Que é tipo assim, corre para arrumar que tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Então o paciente negligencia essa parte da dor quando come doce, dor quando toma água gelada. Vai indo. E aí chega um ponto que acaba chegando na polpa do dente, né? Perfurando todo o dente, chega na polpa, que é onde já começa a dores muito forte, né? Eu nunca senti dor de dente, mas falaram que já é uma das piores dores, né? E aí quando chega nesse grau não tem muito o que fazer, a não ser, né, o famoso canal, tá ok? E às vezes é extração de dente, tá ok? Então, a terceira imagem aqui, seu processo continua gerando dor, né, até provocar a morte da polpa e, finalmente, o abscesso. Então, quando esse dente é atingido pela a cárie, né, chega na polpa, ou você faz o canal, ou você apita por uma extração. O que não pode, né, é deixar ali aquela polpa morta, aquela polpa necrosada. Por quê? Vai gerar ali, né, no ápice do dente, uma infecção e pode ser muito ruim para o seu organismo, tá? Porque infecção é bactérias ali, né, gente? Então, assim, bactérias, a gente é inimiga das bactérias. Algumas, né? Então, essas daí são as bactérias maus, né? Então, essas precisam ser eliminadas, tá ok? Então, o que causa a cárie, né? A cárie é causada pela ação de um ácido, né, que provém da decomposição das comidas e bebidas produzida pela ação das bactérias que habitam na boca, que provoca a erosão do esmalte e sua posterior corrosão. A principal bactéria responsável pela cárie é Streptococcus mutans. Outros fatores que desencadeiam a cárie dentária são a falta de higienização bucal, né, frequente ingestão de alimentos açucarados. Então, como a cárie se forma, gente? Na nossa boca, a gente tem muitas bactérias, milhões de bactérias. Porém, né, quando uma pessoa não tem uma certa higiene, né, e consome muito alimentos que são açucarados, né, o açúcar ali daquela alimento é o que as bactérias mais gostam, vamos falar. Então, se você não remove, né, essa comidinha, como eu falei a vocês, que o tártaro e a cárie têm um causador em comum, né? É uma causa em comum. Então, ambas se iniciam a partir, né, do momento que quando você come, né, forma a placa bacteriana. Então, o tártaro e a cárie, elas se formam a partir do momento que essa placa bacteriana, né, que nada mais é do que a junção de bactérias ali da nossa boca com esses restos de açúcar, coisas que tem na nossa comida, né, é removida. Então, quando essa placa bacteriana não é removida através da escovação, através do fio dental, né, elas são um caminho para o início da cárie e o início do tártaro, tá? Que vai dar, né, aí a lesão, a doença periodontal, tá ok? Então, a principal bactéria responsável pela cárie é Streptococcus mutans, ou seja, essas bactérias a gente tem na nossa boca. Só que ela precisa, né, de um tchum para poder começar ali, né, o seu processo maléfico, vamos falar. E qual que seria o tchan do negócio?
a não higienização, né? A não remoção dessa placa bacteriana, tá ok? Então, para isso é prevenir, né? Então, assim, é assegurar que a água é potável na comunidade, porque existe, né, o flu, né? Lá pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre o flu, né? Então, escovar os dentes, passar fio dental, né? Ir no dentista. Aqui abaixo tá algumas imagens, né, de tipo de lesões cariosas. Então, são lesões bem mais feias mesmo, né? Essas daqui. Nem sempre é, gente, para poder chegar o dente nesse estágio que tá aqui nessas fotos, não é negócio de, doeu hoje, amanhã já tá desse jeito, não. Começa por aquilo que eu te falei, uma manchinha branca, aí vai dando as dorzinhas, o paciente não vai evoluindo, vai evoluindo até chegar nesse nível aqui, né? Que na maioria das vezes não tem muito o que fazer. Às vezes compensa extrair, entendeu? Infelizmente, botar prótese, porque às vezes nem canal não salva, porque não fica quase nada de dente, entendeu? Porque a cárie, né, comeu tudo. Então a placa bacteriana, né? Trata-se de uma película pegajosa e incolor, né, constituída de bactérias e açúcares que se forma sobre os dentes. É a principal causa de cáries e gengivite. Se não for removida diariamente, endurece e forma o tártaro, tá? Então, como ela se forma? As bactérias aproveitam os nutrientes contidos nos alimentos que ingerimos e aqueles contidos na saliva para se desenvolver. A placa causa cáries quando o ácido que ela produz ataca os dentes, o que acontece após as refeições. Sofrendo esses ataques repetidos, os esmaltes do dente podem se desfazer e abrir o caminho para a formação de cáries, né? Não sendo retirada a placa bacteriana, pode também irritar a gengiva ao redor dos dentes, causando a gengivite. As gengivas ficam vermelhas, inchadas e sangram, né? E depois, né, se não for tratada a gengivite, progride, né, para uma periodontite e, consequentemente, a perda desses dentes, tá? Então, assim, o slide abaixo explica como posso evitar, né, a formação da placa. Não seria bem esse título, né? Eu meio que me equivoquei, porque assim, a formação da placa é inevitável. Toda vez que você se alimentar, a placa vai ser formada. É um processo que é fisiológico. Porém, você tem que causar a desorganização dessa placa, entendeu? Você precisa remover. Toda vez que ela é formada, você tem que remover. E como é que você remove isso? Através da escovação, através do uso do fio dental, tá ok? Então, escovar bem, no mínimo 3 vezes ao dia, né, para remover a placa. Usar o fio dental diariamente. Limitar a ingestão de alimentos com muito açúcar, né? E visitar o dentista. Então, assim, acredito que deu para vocês entenderem, né, o raciocínio. A cárie e a doença periodontal, né, que no caso, quando eu falo doença periodontal, são dois principais. Doença da gengiva, que é a gengivite, e doença do osso, que é a periodontite, tá? Então, a gengivite é o nível mais brando, vamos falar, da doença periodontal, que é causada pela a placa bacteriana. E a cárie também é causada pela placa bacteriana, tá? Porém, o que vai definir um pouco, né, que não cabe vocês saberem agora, que é um pouco mais complexo, é as bactérias que, que contém, no caso, né, da inflamação na gengiva, o que causa, né, o tártaro, e as bactérias que causam a cárie. Essas duas são um pouco diferentes, que a gente tem dentro da nossa boca, entendeu? E elas se desenvolvem de forma diferente, de pessoa para pessoa, ok? Então, na imagem abaixo, né, do slide 15, a gente botei uma imagem, né, que é o evidenciador de placa bacteriana, ou seja, é um produto que a gente coloca sobre o dente, e ali a região onde está mais pigmentado de vermelho aqui, né, entre os dentes,
é a parte onde tem essa placa, né? Ou seja, não foi bem removida na escovação ou no uso do fio dental. E a partir dali pode se instalar a cárie, né? E a doença periodontal, ok? Então, o que é o tártaro, né? O tártaro nada mais é do que quando essa placa bacteriana, ela passa tanto tempo sem ser removida, né? De uma maneira correta, através da escovação, através do fio dental, que ela endurece, devido a alguns sais, né? Natural que a gente tem, nossa saliva e tal, elas acabam endurecendo. E aí, acaba que só consegue remover mediante ao uso, né, de instrumentos que o dentista vai usar. Não são mais removíveis ao uso de escovação. Você pode botar a maior força do mundo, mas elas não vão sair, entendeu? Tem que ser só na base do manual, indo ao dentista, no caso, tá? Então, o que é o tártaro? O tártaro, às vezes, também é chamado de cálculo, né? É a placa bacteriana ou biofilme. Sim, gente, a placa bacteriana também ela pode ser chamada de biofilme, tá? Endurece na superfície do dente. O tártaro também pode se formar sobre a gengiva e irritar os tecidos gengivais. Além disso, o tártaro da placa bacteriana é um espaço maior e propício para o seu crescimento, o que pode levar a problemas mais sérios, como as cáries e a gengivite. Então, assim, se torna bem pior quando a pessoa, né, tem o tártaro, né, e não vai no dentista remover e tal, porque sempre vai acumulando mais. Ali sobre o tártaro, né, vai formar uma nova película, né, um novo biofilme, e aí não vai ser removido de novo, e aí só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo, aquilo só vai endurecendo. E olha, eu já peguei cada caso, gente. E já vi também, acho que vocês também já devem ter visto alguns casos na internet, né? De pessoas que o tártaro chega a quase ocupar toda a região aqui da língua da pessoa, né? De tão grande que é, ou seja, anos sem ir ao dentista, anos sem remover, né, essa placa, ela só vai endurecendo, só vai endurecendo. E aí causando as doenças periodontais, né? A gengivite e a periodontite, que é o caso mais grave, no caso onde o osso é reabsorvido, né? Porque nada mais essa placa, né, esse tártaro, nada mais é do que um monte de bactéria. Então, o nosso organismo, ele tenta fugir daquilo. Então, ele começa a ser reabsorvido, né? O osso, ele começa a regredir, fugindo daquilo. Então, aí chega uma hora que o dente fica sem sustentação ali, sem osso. Às vezes fica só sustentado, vamos falar, pelo tártaro em si. E quando você remove, né, o tártaro, você tem que remover o dente junto, porque não tem mais osso. E ele não é mais reposto, ele não é mais. Você pode até limpar, fazer raspagem, mas o osso ele não volta mais com a gengiva. Então, uma vez perdido, a gente vai ter que partir para uso de prótese, de implantes, tá bom? Como saber se tem tártaro, né? Ao contrário da placa bacteriana, é uma película incolor, né? O tártaro é uma formação mineral facilmente visível se estiver acima do nível da gengiva. O sinal mais comum é uma cor marrom ou amarela nos dentes na região da margem gengival. Só o dentista pode diagnosticar e remover o tártaro. Como evitar a formação? Somente a escovação correta, especialmente se feita com a ajuda de um creme dental, né? Antitártaro e o uso de fio dental podem reduzir a formação da placa bacteriana e do tártaro. Depois de formado, o dentista pode retirar o tártaro dos dentes, só o dentista. O processo de retirada do tártaro, feito com instrumentos especiais, que é conhecido como a raspagem, tá? Então, aqui no slide 20, tá explicando aqui um pouco sobre a placa bacteriana, né? E a doença periodontal. Então, aqui, ó, quando a gente se alimenta, né, é formado lá em cima, como vocês estão vendo de amarelinho, né, a placa bacteriana, né, que com o passar do tempo, ela sofre uma mineralização quando não é removida, né. De quanto tempo? Mais ou menos 2 semanas. É o que leva para já ali endurecer aquela placa bacteriana, tá? Então é feita a placa, né?
A gengiva, ela começa a ficar vermelha e sangrando durante a escovação, que é a famosa gengivite, que nada mais é do que a inflamação, né? Ali a placa do tártaro tá ali, não está sendo removido, a gengiva começa a inflamar. E aí vai passando o tempo, né? E esse tártaro, essa placa não é removida, ou seja, a pessoa não vai no dentista, né? Ou não faz realmente a escovação correta. Então ali, ó, a gengiva, né, juntamente com o osso, começa a retrair, né? E aí vai tendo a exposição da raiz do dente, né? Porque vai ali subindo, no caso os dentes de cima, a gengiva e o dente vai subindo, os dentes de baixo vai descendo, né? E aí, às vezes, esse cálculo, né, é tão grande, né, que ele vai indo para baixo, para a raiz do dente, tá? E é nesse momento que não só a gengiva começa a ser afetada, mas o osso também. Então, o, o osso ali vai sofrendo inflamação, né, que é a periodontite, e vai sendo reabsorvido, como eu falei para vocês, né? Então ali vai formando a bolsa gengival, né, que nada mais é do que o acúmulo ali de algumas vezes de pus mesmo, tá? Por conta da infecção que aquele tártaro tá causando, tá? Então, início da deposição da placa é a formação do cálculo na superfície do dente, formando uma bolsa gengival. Nessa fase, a doença é reversível se a placa for removida, né, e a gengiva vai voltar ao normal. Então, quando o paciente chega num certo grau de tártaro, né, bem no começo, não desceu tanto da raiz, ele vai apresentar ali ainda sangramento da gengiva, um pouco de retração gengival, porém a gente vai remover, né, aquilo, e às vezes pode voltar um pouquinho de gengiva ainda, né, mas aí não tirou, não foi, ele vai progredindo, né. Vemos o progresso da doença periodontal se a placa bacteriana e o cálculo não for removidos, começa a ocorrer perda óssea, né, e há um aprofundamento patológico do sulco gengival. E a formação ali de pus, né? Mau hálito, gente, porque dá muito mau hálito isso aqui, tá? O paciente necessita de cirurgia, né? Às vezes, para tratar suas alterações periodontais. Caso isso não seja feito, o processo progride para a perda do dente. Ou seja, às vezes esse tártaro desceu tanto para a raiz do dente, né? Que às vezes dá para salvar o dente, mas a gente precisa fazer o que a gente chama de raspagem a céu aberto. Ou seja, a gente faz uma cirurgia, rebate, né, tipo, para cima, no caso, toda essa gengiva do paciente para poder ver ali toda a raiz do dente. E ali, quando a gente vê toda a raiz do dente, a gente começa a raspar desde lá da raiz para tirar todo esse tártaro. E aí, às vezes, o organismo consegue reparar um pouco, né, para esse dente não ficar tão mole, né? E às vezes não tem muito o que fazer realmente, não tem nenhuma sustentação, a gente opta por extrair mesmo o dente, tá? Então, abaixo aqui um pouco mais de fotos, né, da doença periodontal. Então, já peguei casos assim e às vezes assim não tem muito o que fazer, né? Às vezes até para extrair a gente precisa, né, remover esse tártaro, mesmo se for extrair os dentes, né, a gente precisa fazer a limpeza de remoção, porque a gente precisa mexer numa área limpa, mesmo que seja para extrair, mas a gente precisa ali, né, quando for extrair o dente, tá com o dente bem limpo para não correr o risco de cair, né, essas placas, esses tártaro dentro ali do alvéolo e acabar gerando uma infecção, né, no paciente. Então, às vezes, mesmo se for extrair o dente, a gente tem que limpar primeiro a região para não ter, né, esse problema de gerar mais infecção no paciente, tá? E aí uma variância, né, do tártaro, que às vezes é confundido, né, o tártaro no caso, é com as bactérias comogênicas, né? As bactérias comogênicas, elas se formam com a junção, né, das bactérias com a saliva. Em resumo, os resíduos alimentares que ficam em nossa boca devido à má higienização
gera a proliferação desse tipo de bactérias, que é chamada de cromogênicas, tá? Que em contato com a saliva pode proliferação de bactérias que em contato com a saliva pode resultar nas cromogênicas, tá? Que são esses pigmentos, né, meio que escurecidos, que a gente encontra na boca do paciente. Esses pigmentos escuros são formados por compostos férricos que se alojam nos dentes próximos à gengiva, causando um problema estético e difícil remoção. Então, às vezes, o paciente pode chegar pra gente, né, com essas manchas, como está na figura, e não necessariamente é o tártaro, pode ter tártaro envolvido, mas não é o tártaro, tá? O tártaro ele é bem característico, gente, vocês conseguem, assim, às vezes, ver que tem, né, o tártaro e o dente. Essas bactérias cromogênicas, elas são pigmento mesmo no esmalte do dente, tá? Às vezes ela pode, né, como eu falei, estar associada com o tártaro. Mas assim, a maioria da população tem, né? Às vezes, pessoas que é fumantes também tem bastante desse pigmento. E aí, ela é removida por raspagem e às vezes a gente tem que passar uma broca para desgastar um pouquinho, né, desse esmalte, realmente fazer ali uma abrasão para poder remover esse, esse pigmento, tá? Então, assim, às vezes é inevitável a formação dessas bactérias cromogênicas e ao contrário do tártaro, que causa, né, a perda, a gengival, a perda de dente, essas bactérias elas não causam. O único dano, né, que elas causam é o dano estético mesmo, porque fica aquele negócio tudo preto, né, e o paciente meio que se incomoda. Então ele vai no dentista para poder remover, né, que a gente tem que usar ali uma broquinha, tá? Então, algumas dicas de escovação, né, para vocês darem, né, para os pacientes. Então, sempre ali, ó, usar a ponta da escova para limpar a parte de trás dos dentes, né, tanto nessa região de cima, né, vai jogar, limpar, né, no caso, de dentro para fora. Se for nessa região, né, que na maioria das vezes é a região que mais acumula tártaro, por quê? A gente tem aqui, debaixo da língua, não sei se vocês já notaram, que sai dois jatinhos assim às vezes, que são as carúnculas sublinguais. É a região onde a gente mais, né, emite saliva, que vem de uma glândula que a gente tem aqui embaixo. Então a saliva ela é cheia de sais, né? E aí por ficar aqui muito próxima dessa região aqui, é a região que, quando a placa bacteriana não é bem removida, se forma rapidão o tártaro, tá? Então, por isso que essa região aqui tem que ser muito bem escovada, jogando, orientar o paciente a jogar, né? Fazer a escovação jogando para fora, assim, varrendo mesmo, para poder remover essa placa, né? Porque é muito rápido para se tornar o tártaro, tá ok? E aí, nas superfícies oclusais, né, a gente fala em escovar em movimentos de vai e vem, né, trenzinho, para limpar bem as oclusais do dente, por conta que a gente tem, né, no caso, que são as cúspides, né, que são esses tipo montanhas que a gente tem no nosso dente, que nada mais é que tem uma função, né, os dentes do fundo, eles são usados para trituração do alimento. Então, a partir do momento que tritura o alimento, os sucos, né, que é entre uma cúspide e outra, serve para a escoação dos alimentos. Então, às vezes, fica impactado o alimento ali. E a gente só sai se você escovar bem essa região, movimentos, né, de vai e vem. Jamais, gente, movimento assim, ó, de cima para baixo. Jamais. O movimento tem que ser em círculo, tá? Desde lá do fundo, vai indo para frente. Nas oclusais, vai e vem, tá? E nessa região, é aqui, vassourinha, tá ok? E por fim, escovar a língua, né, gente? Pra também diminuir ali o, o mau hálito. Tá? Então, assim, a escolha, né, da escova, como tem que ser?
Cerdas macias, tá? Cabeça leve, cabeça média. Falar para paciente que não precisa força para poder se limpar o dente, é jeito, tá? Então, não é a força que limpa, é o jeito. Quanto mais ele usa força, mais ele pode danificar, né, ali a gengiva. Usar o fio dental pelo menos uma vez, né, no dia para remover aquela placa, né, no caso que a escova não alcança, principalmente nessa região aqui gengival, que às vezes a escova não consegue tirar essa placa dessa região aqui. Então, por isso que se usa o fio dental, tá? Que o fio dental você encaixa entre os dentes e vai até o comecinho ali da gengiva e vem puxando, que aí essa placa vai vir, né? Que é aquela massinha amarelinha. Se não faz isso, evolui para o tártaro, tá? Então, não compartilhar a escova, né? Isso aí é. E como eu falei a respeito da saliva, né? Não esquecer de escovar os dentes somente à noite, né? Porque à noite a produção de saliva ela é reduzida, né? E aí os dentes eles ficam mais suscetíveis a ter ali a ação das bactérias, tá? Para comer, né? O restinho de alimento que não foi removido. Então, o flu, né? O flu ele é um elemento natural que fortalece o esmalte, né? Camada exterior do dente. O flu faz com que os dentes fiquem mais resistentes e protege contra as cáries. É como um protetor invisível particularmente importante, né? Para a criança em crescimento. Então, assim, o flu, gente, ele nada mais é do que um mineral que dá mais uma resistência para o esmalte, né? Mas, né? Não se, então eu não vou escovar o dente e vou usar o flu. Porque aí meu dente vai ficar mais firme, não vou ter. Não é isso. O flu, ele age como como é que eu posso falar assim? Um ajudador, né, da escovação. Então, se você não escovar o dente e usar o flu, você vai ter caso do mesmo jeito. Porque o flu, ele não tira a placa bacteriana, entendeu? O que tira a placa bacteriana, que causa, no caso, o tártaro, a cárie, é somente a escovação. É somente a desorganização, né? No caso dessa placa, que é feita com a escovação, a remoção mecânica, né? Então, tem muitos pacientes que chegam assim e falam, então não vou escovar os dentes, aí faz só um bochecho com Listerine e pronto. Não fez nada, porque ele só ali deixou a placa bacteriana cheirosa, vamos falar assim, tá? E tá suscetível a ter cárie do mesmo jeito. Por quê? E outra, o flu ele tem que ficar em contato com o dente, não é com a placa bacteriana. Então, quando você come, né, que se forma a placa, se você for jogar o flu, você vai jogar em cima da placa bacteriana, não vai jogar no esmalte do dente, você entendeu? Então, assim, tanto o flu como o Listerine e tal, eles protegem o dente, né, quando ele tá limpo, né, porque age ali em contato direto com o dente. Não vai agir em contato com a placa. Não vai. O dente tá lá com a placa bacteriana, você vai jogar o flu Listerine e vai proteger a placa. Entendeu a lógica? Tá? O flu, né, ele pode ser obtido de algumas fontes, como creme dental, né, enxaguantes que tem flu, o flu em gel e a água fluoritada, que a gente